conta um pouco sobre como foi a sua trajetória até chegar aqui como diretor, o que você já passou, enfim, alguma experiência. Compartilha com a gente. A história é longa. Puxar a capivara, hein? Os seus colegas de Senai, se mentir, vão nos falar, hein? Exatamente porque eles estão assistindo, né? Não, vamos dizer assim que, se a gente pensar na trajetória desde o Senai, né, eu entrei no Senai para fazer mecânica de usinagem em Osasco, tá? Mas eu caí de paraquedas. Tá? Lembro que eu recebi um convite com um pessoal que era da minha rua ali, que moravam, convivia comigo. Eles falaram, vamos lá fazer uma inscrição para um curso no Senai de eletrônica. De eletrônica. Eletrônica, hein? O Senai de Osasco só tinha mecânica de usinagem de manhã e à tarde era com formação, né? Mais voltado para fundição e tal. Aí cheguei para fazer inscrição, vamos lá fazer inscrição. Mas o curso é do quê? Não, o curso é de mecânica. Mecânica de autos? Não, mecânica de usinagem. Ou com formação. Eu estudava à tarde, então eu só posso tentar de manhã. Só tem opção de manhã. E eu já tinha, acho que 15 anos, assim, já estava no limite para entrar no CAI, né? E aí fiz a inscrição, fiz a prova, tal, e passei, né, sem empresa, sem nada, assim, não sabia, sem saber, não, literalmente sem saber o que eu estava fazendo. Mas aí depois que eu passei, aí eu fui descobrir que eu tinha um tio que tinha uma pequena ferramentaria. Nossa. Aí que ele me falou, putz, que legal, se soubesse que você tinha interesse, tinha feito uma carta tal, pra você entrar, aquela história. E aí a história começa, né? Então eu fui aprender o que era usinagem ali. Mas aí Antes você tinha disso, quantos anos nessa época? Então, acho que eu já tinha para 15 anos, que ou eu passava naquela vez, ou no próximo semestre eu já não poderia entrar. Então meio que foi no... Curso do CAI, né? Nessa época o CAI Isso. tinha limite de idade, Sim, né? Hoje eu acho que não existe mais esse limite. Até 22 anos. Eu acho que ainda tem. Acho que na época que você fez era maior a extensão de idade. Na época que eu fui fazer, que foi 2009, tinha um limite. Acho que era até 16 anos. Acho que era Isso na nossa época tinha. Mas agora eu acho que é 20 até 22 anos. Tem que dar uma olhadinha lá. Mas enfim, nessa época era limitado. E isso que você falou, a gente também fez Senai. Eu também não, eu prestei 2 vezes pro Senai, porque eu não tinha indicação de carta da indústria, naquela época era concorrido. Relativamente concorrido. Na sua época, provavelmente era muito mais. Eu não passei na primeira, só fui passar na segunda. Não, era bem concorrido. Até fiquei, fiz, né? Tinha alguma facilidade ali. E deu certo, né? O Bruno tá sendo gentil, né? Olha o nome dele, Watanabe, né? Japonês. Oriental, e se você perguntar, eu tenho quase certeza que os outros colegas não passaram, né? Não, e não passaram, cara. Isso aí foi... Não. Eu fui o único que passei. Pra ver como é difícil, não é difícil. Não, é difícil, né? Foi uma época que foi pouco tempo depois de que passou a não ser mais integral, mas ainda o Senai naquela época era muito forte, né? Muito mais do que hoje. E eu não sei na época de vocês, mas quando eu fiz a prova em 2008 para entrar em 2009, eu participei do processo que eram as vagas que sobraram. Remanescentes. As remanescentes para quem não tinha o pai industrial, que não tinha carta de empresa. É isso que ele falou, ele não tinha carta. Quem não tem a carta... Então, o primeiro são os da carta, indicação de empresa, né? Isso, mas aí o número de vagas é menor. Então, assim, normalmente a turma de mecânico de usinagem acho que tem 32 alunos. Isso. Aí normalmente a empresa manda 21 alunos e sobra aí a raspa do tacho para a comunidade, né? O pessoal, na minha época, chamava de vagas para a comunidade. E o Brunão passou de primeira. Sem nem saber o que era. Não, mas foi legal. É que assim, aí a trajetória começa, né? Então, ali, no primeiro dia eu fui apresentado que assim, são 2 anos de curso. No final desses 2 anos, os 6 melhores da sala fazem mais 1 ano de ferramentaria. Então, em Osasco era assim. Então, eles pegavam 6 alunos da manhã, 6 alunos da tarde, juntavam uma turma de 12, que seria uma turma de excelência, e para esses 12 fariam ferramentaria. E, Bruno, qual ferramentaria? De moldes? De corte? De corte. Lá eu sei que tem de fundição de alumínio também, né? Não, mas era de corte. De Corte e repuxo. Ou seja, temos 3 ferramenteiras de corte, dobra e repuxo na mesa? Eu sou meia boca, né? Boca, né? Não, também. Mas assim, o legal, né? Você ser apresentado para um curso, né? Aprender ali um ofício, uma profissão, né? E,
vamos lá, vamos dar o melhor porque os 6 melhores vão. Então, e consequentemente, né, fiz a ferramentaria, estava entre os 6 melhores ali. Só que nesse meio tempo, né, vocês são de Olimpíadas, eu também sou, mas diferente de vocês eu não ganhei nada. Então, mas só o que interessante, né, como que isso aconteceu? Geralmente, o pessoal de Olimpíada lá, né, era pessoal que já tinha feito CAI, tinha feito ferramentaria, então tinha uma experiência, ia lá, tinha as rodadas internas na escola e pegava o melhor para cada modalidade. Né? Uhum. Olha que engraçado, né? Então, o pessoal estava treinando, teve as disputas, tal, tudo. As 2 pessoas que iriam eu fui por tornearia mecânica. Tornearia mecânica, torneiro. Os 2 que iriam, né, desistiram. E a escola ficou sem ninguém. Puxa vida. Só que aí, né, eu tava no terceiro termo. Assim, eu nem tinha concluído o curso de aprendizagem industrial. Só que eu tinha facilidade. Então, eu tinha gabaritado todas as peças até então. Eu tinha fechado todas as medidas em torneamento. Essa história é lorota. Que a gente vai ter que perguntar pro pai. Não, perguntar pro grande professor pai, se ele lembra que... Eu também falava a mesma coisa, gabaritei. Mentira. Não, e até o Camargo que me treinou, né? Hoje trabalha no fornecedor de máquina, parceiro nosso também. Então, assim, ele que me orientou, me treinou, né? E me escolheu. Então ele que falou, tem um rapaz aí que é novo ainda, não tem tanta experiência, só que assim, tudo que ele fez até agora deu certo. Aí veio o convite, então meio que na última hora ali, né, em cima do que a gente tinha, eu fui lá e representei a escola. Né? E é legal ouvir o Bruno falar isso, porque eu acredito que a história do Brunão aqui também é parecida, porque diferente do Bruno, eu tava desde... Muito Bruno, né? É muito Bruno, né? O Watanabe, vou começar a chamar ele de Watanabe. Desde quando entrei no Senai, eu vi que tinha um pessoal... com uma camiseta diferente, já me interessei, né? Já vi que eram os melhores alunos, falei, poxa, eu quero participar desse negócio. Então, eu fui me preparando para chegar nas Olimpíadas, né? Não fui selecionado, pelo que ele comenta, ele foi selecionado. Ele era um bom aluno e foi... Mas você não sabia, você não tinha interesse? Não. Era, porque assim, não tinha essa visibilidade, assim, imagina, 2004 ou 2005, que foi a Olimpíada, um desses 2 anos. Então, assim, era algo... muito ainda embrionário, assim, o Senai Osasco, ele tinha uma tradição por ferramentaria. Então, ferramentaria sempre ganhava, mas as outras modalidades, sim, praticamente não mandavam. Né? Então, era algo completamente novo. Mas, experiência fantástica, né? Era nas escolas. Em que cidade foi feito? Eu fiz em Taubaté. São José, era Taubaté, São José. 2003, né? 2003? 2003. O ano eu não vou lembrar, mas era dividido, né? Então era nas escolas, então era bem diferente do que vocês pegaram, né? Era outra... Então a gente pegou, acho que 2 anos foram muito grandes, assim, que foi no AMB, mas agora voltou a ser nas escolas, né? Com a baixa que a indústria acabou tendo, o Senai meio que reduziu o investimento para isso, né? Mas ainda tem bastante gente treinando aí com o objetivo de chegar no World Skills. O seu tinha mundial? Tornearia nessa época tinha mundial? Cara, eu nem sei se tinha. Então ele não queria mesmo, não. Ele não tava só foi focado, assim, né? Eu tô aqui mesmo, né? Mas pelo que ele fala, eu acho que ele é da época do Thiago, que foi pelo Brás. E no ano do Thiago, o Thiago acho que foi campeão em ajustagem, tiraram a modalidade do mundial. Você foi antes do Mariano ou você foi depois do Mariano? Não, depois. Você foi depois? Depois. Acho que já não tinha, porque acho que o Mariano não conseguiu ir pro Mundial porque tinha acabado a modalidade. Acho que já tinham encerrado as modalidades. O Mariano, pra quem não conhece, o Mariano é um amigo nosso, ele trabalha num fabricante de máquina também, inclusive. Você já está convidado para vir aqui, porque eu sei que vai ser muito engraçado. Ele foi pra que modalidade? Eu não sabia. O Mariano foi medalha de prata em ferramentaria, aí ganhou desempate, foi pro Nacional e pegou prata de novo. Ele brinca e fala, puta que pariu, eu peguei prata 2 vezes. Meu Deus do céu. O Valdemar queria me matar. Que zica. Não, mas assim, é um pouco dessa trajetória, né? Então, se pensar em Senai, era esse o objetivo, né? Então, sempre tentar dar o melhor, fazer tudo seguindo a linha, né? Pensando num objetivo maior. Então, falando pra meninada mais jovem que ainda tá no Senai,
Você era um cara bom de oficina, de mais matéria teórica? Como que era você na época do Senai? Então, depende, né? Se você falar de ajustagem manual, não, era muito ruim. Né? Lima, esquece. Né? Mas em termos de operação de máquina, programação CNC e na teoria 2003, ia bem. Programação CNC? Já tinha? Já não era tinha. fita perfurada ainda não? Não, pô. Era Mac 9, Mac 6, Mac 8. Era MCS. MCS. Cara, a gente aprendia MCS. Era um, pra quem não sabe, é um Heidenheim antigo. Né? É uma derivação do Heidenheim. É bem... Mas é a base, né? A lógica ali é a mesma, né? Que legal. Foi bem... Então essa é a trajetória de Senai. Bem no começo, né? É bem começo, né? E aí, assim, sempre em paralelo, né? Eu, depois de, acho que de um ano de CAI, eu consegui fazer estágio na ABB. Na ABB. A ABB que faz motores elétricos, robôs. Só que na divisão de óleo e gás. Puxa, que legal. Então, era uma divisão que fazia árvore de Natal, usinagem média para pesada. É uma experiência bacana. É ali na região de Jandira, porque hoje acho que tem uma GE. Isso, então, mas lá antigamente era ABB, né, aí virou Vetco Grey, depois passou para GE, aí eu já não... Mas na época que eu tava lá era ABB e ainda era em Osasco. Era ali em Osasco. Então, assim, era uma puta estrutura, a empresa... Só que pra gente ainda muito difícil, porque não existia possibilidade de continuidade. Então, eu até agradeço por não ter ficado, porque... Mas só que assim, o que é legal, né? Quando a gente ia trabalhar, cara, a gente colocava a roupa, entrava dentro das peças, rebarbava a peça, parecia que o pessoal hoje vestido aí pra pandemia. A gente tinha sala limpa, era... uma experiência bacana, mas era certo que não iríamos ser efetivados, que a gente concluiu o Senai muito próximo de fazer 18 anos, só que por esse tipo de usinagem, eles não poderiam contratar ninguém menor do que 18 anos. Entendi. Então eles tinham que rescindir, né, o contrato e aí depois chamar, mas aí, por consequência, acabei indo para outra empresa, para a indústria. E aí até um fato legal, assim, eu estava fazendo ferramentaria. Cara, nesse meu período, eu fiquei sem empresa, né? Eu entrei numa empresa que fazia fresa. Fresa? Que legal. Aí você imagina, né? Já tinha feito ferramentaria, tinha participado da Olimpíada, tinha as experiência da ABB. As complexidades e tal. Eu ficava num torno revólver, cara, usinando uma peça, um cilindro de 2 corpos. Um cilindro de 2 corpos. Cara, era um lote de 3.000 peças, 2.000 peças. E assim, as pessoas que trabalhavam ali, bem simples, tal, o pessoal, cara, me ajudava assim, não, tá, você tem que ir no paquímetro assim, tal. Sempre deixava o pessoal te explicar. Sim. Mesmo já tendo bagagem, né? Porque, pra quem não conhece, as peças da tornearia são peças bem complexas, né? Uhum. É verdade, já tinha ido pra tornearia. Já tinha ido pra tornearia, já era... Na verdade, você torneia peça quadrada no torno. Literalmente. E você pega... peça quadrada no torno. Eu acho que todos que passaram pela Olimpíada enfrentaram isso, né? Porque mesmo com pouca idade já tinha muita repetição de trabalhos e sabia usinar bem, né? Sim. E aí então um cara mais velho de 30 anos olha pro moleque de 16, 17 anos e fala, esse moleque não sabe nada, não. Mas é bacana. Não, mas o legal é que assim, eu entrei e eu fiquei... Cara, eu não fiquei 2 meses, porque logo em seguida uma outra empresa me chamou, que aí sim era para trabalhar na ferramentaria e eu não tinha o que fazer, né? Então, mas foi legal, assim, qual que era a questão ali? Cara, eu ia ali e fazia o melhor. Tinha que produzir 3.000 peças, fazia 5. Eu não menosprezava aquele trabalho, né? Ia lá e fazia, sim. Eu acho que a Olimpíada desenvolve muito isso, e a escola em si, né?
de não ser só mais um na empresa, né? De ir lá e fazer um bom trabalho, né? Então era para produzir 3 mil, você produzia 5 mil. Nossa, mas eu fico imaginando produzir 3.000 peças. Que Não, é chatice, um né? negócio, cara, O torno revólver é aquele que você só vem e É. puxa, né? Ou era automático? ele vai até, chega na medida ali que você setou, ele dá um tiro, né? E já troca o cabeçote, já troca a ferramenta, já Aí vem dando você outro puxa passo. de novo. Cara, é bem manual, acertou a máquina, vai controlando ali a cada 100 peças as medidas, ver se está saindo fora. É bem, sim, puta, hoje em dia acho que nem deve ter, ou deve ter ainda. Né? Não tem. Então, Mas pra o te dizer torno que, CNC substituiu por bem. incrível que pareça, né? Não torno revólver, né, mas torno automático, quando eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, na EMUG, tinha de um lado, para usinagem de blank, de macho, para preparação dos blanks, tinha de um lado torno Straub, CNC, e do outro lado tinha os torno Straub, torno revólver, produzindo. Antigo, mas são máquinas que produzem muito bem, para o que se propõe e ainda bem usado na indústria. Não, mas é bacana. Não, aí depois disso, entrando nessa outra empresa, eu entrei para ferramentaria, né? Imagina, entrava dentro das prensas lá e fazia a manutenção das ferramentas, corte, dobra e repuxo também. Isso já era uma outra empresa. Isso já numa outra empresa. Né? E ali, só que ali essa empresa, ela puxava muitos alunos do Senai de Osasco, né? Então eles gostavam do perfil do pessoal que trabalhava ali. Né? Então foi onde eu trabalhei com o Mariano. A gente trabalhou na mesma empresa, o Mariano programava, e aí, com a ajuda dele, né, o Mariano falou, não, você tem que te trazer para esse setor. Então eu fui para lá, e aí os caras tinham um ritual. Tinha um ritual de passar. De início, né? Você ia começar com cubicagem, então era aquela fase de semanas ali só esquadrijando peça, voltava com a roupa cheia de cavaco, assim, cara, mas é legal, era a mesma coisa. Você vai passar por isso daqui para você entender como as coisas são, e aí foi uma evolução, né? De operação de máquina para depois ir para programação. E aí surgiu a oportunidade de entrar no mundo de software. No mundo de software. Foi aí dessa empresa que eu entrei para trabalhar numa revenda Autodesk. E aí a história...